Boa tarde, pessoal, ou boa noite, não sei qual é o horário que vocês vão assistir a nossa videoaula. O nosso conteúdo de hoje, dessa pequena aula, é a respeito de transitividade verbal. Então, vai tratar diretamente do verbo de uma de suas classificações. Olhando para o verbo é uma das classes de palavras que tem mais classificações, e uma delas é a relação que ele faz com o termo que vem depois, quando há necessidade desse termo. Então, quando há necessidade, nós temos aí verbos transitivos. E quando não tem necessidade de complemento, quando o verbo por si só dá conta do recado numa sentença, então aí nós temos o verbo intransitivo. Vamos ver na prática como fica? Verbo intransitivo. Intransitivo eu gosto de associar a independência. Ele é independente, ele não precisa de ninguém para que tenha sentido. Como assim? Nós podemos colocar, deixa eu pegar uma caneta vermelha, nós podemos colocar um ponto aqui, ó. Camilo morreu a tiros. Mas a nossa sentença, a nossa frase tem sentido completo também se eu pontuar aqui. Se eu tiver exatamente isso aqui, ó. Camilo morreu. Pronto. A gente entende essa situação. Então, quando acontece uma colocação assim, quando eu consigo olhar para o verbo, olhar para a sentença como um todo e pontuar no verbo, é porque o verbo está desempenhando ali, naquele momento, uma função de verbo intransitivo. Ele tem sentido completo. E quando eu tenho um verbo transitivo, o que é transitivo? Transitivo, ele tem dependência, ele precisa de algo mais para que tenha sentido o todo dessa sentença, o todo dessa frase. Camilo namorava Rita. O verbo está marcado ali. Eu poderia colocar aqui Camilo namorava? Vai ficar uma situação que a gente vai ter que fazer uma pergunta. Camilo namorava quem? A resposta para essa pergunta é o que dá sentido em toda a nossa sentença. Quando acontece isso, nós temos aí um verbo transitivo, verbo que precisa de um complemento. E por que ele é direto? Verbo transitivo direto. Porque o complemento que se une a ele para dar o sentido no todo, ele vem sem preposição. Lembram das preposições? Deixa eu mostrar. Preposição, então, estão aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Então, essas preposições aqui são as essenciais, não são as únicas, mas quando tiver uma dessas aqui, entre o verbo e o seu complemento, entre o verbo, esse termo aqui, ele sozinho não tem significado. Ele é um conector, um elemento que liga. Quando eu tiver o meu verbo com o seu complemento precisando desse conector, então eu tenho um verbo transitivo indireto, que é o caso desse exemplo aqui. Camilo precisou. Olha só, vamos pontuar? Camilo precisou de quê? Camilo precisou de socorro. Então, olha aqui o que é que nós temos? Nós temos a preposição que faz o meu verbo unir-se ao seu objeto, que é aquilo que vai dar sentido completo para a estrutura, olha só, por meio de uma preposição. E aqui, olha, direto. Então, aqui não tem, eu poderia ter um artigo, eu poderia ter um adjetivo, eu poderia ter um outro elemento que não preposição. O que gera o indireto é a presença da preposição.
verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho um verbo que eu não consigo dar sentido sozinho. Olhem ali. Vilela entregou. Minha caneta tá falhando. Vilela entregou. Teria sentido assim a nossa sentença? Não. Vilela entregou o quê? Vilela entregou uma carta. Então, esse uma aqui é um artigo, não é uma preposição. Ele acompanha o substantivo carta, ele não é classificado como indireto. Ele é classificado como direto. Então, o Camila entregou o quê? Uma carta. Olha de que forma que o verbo se relacionou com o seu objeto. Pois bem, Vilela entregou uma carta. Vilela entregou a carta a quem? Entregou a carta para quem? Entregou para Camilo. E aí, para é uma preposição. Para está aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma ligação, um verbo que primeiramente ele se relaciona sem preposição, sendo ali, fazendo então função de verbo transitivo direto. E eu tenho, num outro momento, na mesma sentença, eu posso fazer para esse verbo duas perguntas. Vilela entregou o quê? Uma carta. Vilela entregou para quem? Para Camilo. Então, aqui eu tenho direto e aqui eu tenho indireto. Ficou claro, pessoal? Então, resumindo, o verbo ele é intransitivo quando ele não precisa. Ele pode ter um complemento, mas ele não precisa. Eu tenho como encerrar a minha fala exatamente no verbo. Tem um complemento? Tem. Camilo morreu de câncer. Tudo bem, ele morreu do mesmo jeito. Então, eu pontuaria no verbo. Eu poderia pontuar no verbo. Quando acontece isso, o meu verbo é intransitivo. Quando o meu verbo não tem sentido sozinho. Camilo namorava. E eu preciso fazer uma pergunta agora. Camilo namorava quem? Camilo namorava Rita. Rita chega junto com o verbo para que tenha sentido toda a sentença. E essa relação vem sem preposição, direto. Camilo precisou de socorro. Camilo precisou. Precisou de quê? De socorro. Transitivo indireto. E quando eu tenho um verbo que eu tenho duas perguntas para ele, Camilo entregou o quê? Uma carta. Camilo entregou para quem? Vilela entregou o quê? Uma carta. Vilela entregou para quem? Para Camilo. Eu tenho duas perguntas para esse verbo. Aí eu tenho um verbo transitivo, direto e indireto. Olhando para cá, a gente vai conseguir clarear um pouquinho mais o conceito de predicado. Sempre que eu tiver um desses 4 verbos na minha estrutura, eu tenho um predicado verbal. Esses verbos aqui, eles mostram ação ou noção de ação. E sempre que tiver um verbo de ação, ele vai ser núcleo de predicado. Então, aqui eu teria predicado verbal, verbal e verbal. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos!